Hoje nós vamos estudar sobre a Grécia Antiga. Nós veremos como se deu a formação da Grécia Antiga, como que era a sua organização política, quais eram as principais cidades-estados e quais foram os conflitos que provocaram a sua dissolução. Tá? O povo grego ele era chamado de heleno. Isso porque eles habitavam uma região ali ao sul da Península Balcânica chamada Hélade. Tá? E eles também acreditavam que eram descendentes do deus Helen. Os povos que formaram a Grécia Antiga foram povos indo-europeus. 4 povos principais formaram a civilização da Grécia Antiga, que foram os aqueus, inicialmente, em seguida os eólios, depois os jônios e por último os dórios. Tá? Esses 4 povos formaram a sociedade grega. Então, que se iniciou no ano 2000 a.C. e foi até o ano 200 a.C., portanto, 1800 anos de história. Tá? Esses registros, essas informações nós temos através de fontes históricas, tais como antigas construções, textos de filósofos como Aristóteles, Platão, peças arqueológicas, além da literatura. Né? A gente tem textos de Homero e Hesíodo, que também nos contam um pouco sobre esse período aqui da história da Grécia Antiga. Tá? Então, assim, os primeiros habitantes a se fixarem ali na região da Grécia Antiga foram os aqueus. Né? Eles fundaram a cidade de Micena, tá? uma importante cidade ali. Nós temos também aqui, em seguida vieram os eólios e os jônios, e por volta lá de 1200, por volta de 1100, vieram os últimos habitantes a se fixar naquela região, que foram os dórios. A gente vai falar um pouco mais sobre esses povos. Tá? Então aqui a gente tem um mapa que ilustra a divisão territorial aqui da Grécia Antiga. Tá? Ela é dividida em 5 partes, grosso modo. Tá? Então nós temos aqui, por exemplo, nessa região aqui, chamada de Grécia Continental, né? Ela está ao sul aqui da Península Balcânica. Abaixo dela nós temos a Grécia Peninsular, que fica na região do Peloponeso. Aqui no Mar Egeu, aqui no Mar Jônico, nós temos a Grécia Insular. Aqui na costa aqui da Ásia Menor nós temos a Grécia Oriental. E aqui ao sul da Itália nós temos a Península Itálica, a Grécia Itálica. Tá? A gente vai ver uma outra ilustração aqui, que também estabelece esse paralelo aqui, olha só. Então aqui nós temos a Grécia Continental, a Grécia Peninsular, a Grécia Insular e a Grécia Oriental. E deste lado aqui fica a Grécia Itálica. Né? Ela não aparece nessa ilustração aqui, mas ao sul da Itália nós temos a Península Itálica. Toda essa formação a gente chama de Magna Grécia, né? A expansão da Grécia Antiga. Tá? A gente vai falar um pouco agora sobre os períodos históricos referentes à Grécia Antiga. Tá? Então a Grécia Antiga ela é dividida pelo período Creto-Micênico, que vai de 2000 a 1000 a.C., em seguida pelo período pré-homérico, que vai de 1000 a 800 a.C., o período homérico, de 800 a 500 a.C., depois o período clássico, que vai de 500 a 323 a.C., e por último o período helenístico, né, que vai de 323 a 200 a.C. A gente vai falar um pouco sobre as características de cada um desses períodos aqui. Para isso a gente vai voltar o mapa aqui para falar sobre a civilização creto-micênica. Tá? Eu falei anteriormente que os aqueus, que foram os primeiros habitantes ali da região da Grécia continental, eles fundaram a cidade de Micena, tá? Que fica aqui na região aqui do Peloponeso. Tá? E a Creta foi uma civilização ali que dominou economicamente toda essa região aqui. Ela dominou algumas cidades, algumas regiões aqui da Grécia continental. A cidade de Creta, ela detinha um poder muito forte, que ela comercializava com todas essas regiões aqui do Mediterrâneo, do Mar Negro, Mar Egeu, Mar Jônico. Ela comercializava com essas regiões aqui da Ásia Menor, com as regiões aqui da Grécia continental, inclusive com regiões aqui
do Egito Antigo e do Oriente Médio. Então, era uma civilização muito importante, tá? Que é base também para a cultura grega. Então, o que ocorreu aqui? A cidade, os aqueus, eles dominaram essa região no século XV, né? E aí por isso que a gente chama de civilização creto-micênica, tá? Ela é a origem lá do povo grego. Tá? Então, a civilização de Creta, ela tinha um sistema de governo chamado talassocracia. Esse governo, chamado de talassocracia, ele tinha no mar, talasso significa mar, então assim, o poder vindo dos mares. Como a sua economia era extremamente voltada para o mar, eles tinham esse tipo de governo, né, baseado num governo monárquico, e essa forma de governo também influenciou as estruturas sociais da Grécia Antiga e as estruturas sociais e políticas. Tá? A gente segue aqui no período pré-homérico, nós temos a formação das primeiras polis. Tá? A origem das polis são comunidades gentílicas, tá? Ou genos, tá? Que a gente vai falar um pouco mais posteriormente. No período homérico nós temos aí o início da democracia, né? Surgida lá com Clístenes, que é considerado o pai da democracia. Ele criou a democracia na Grécia. E no período clássico nós temos o período da união das cidades-estados gregas, né, em prol de se defender contra a invasão do Império Persa. E por último nós temos o período helenístico, que é caracterizado pelo domínio macedônio da Grécia Antiga por Alexandre o Grande. Tá? Então a gente vai falar um pouco agora sobre a organização política da Grécia Antiga. Né? Então a gente sabe que os dórios, que foram os últimos povos a se fixarem ali na Grécia Antiga, tá? Os dórios aqui, por volta lá de 1200, por volta de 1100 e 1200, eles destruíram a civilização creto-micênica, tá? E aí as civilizações gregas que elas entraram em declínio, né? Então, do século XII ao século VIII, devido, né, a essa derrocada aí pelos povos dórios, a Grécia entrou em declínio. Então ela se tornou uma sociedade primitiva, né? Então nós temos poucos registros históricos sobre esse período. Tá? Então, nesse período de derrocada, o que ocorreu? Começou a se organizar as comunidades gentílicas, né? Que vai ter como consequência a criação das cidades-estados lá no século VIII. Tá? Então, como que ocorreu? Como que se formavam essas comunidades gentílicas? Elas eram núcleos familiares liderados por um pater, né, que liderava essas comunidades. Ele tinha poder militar, político, cultural, religioso. Com o passar do tempo, essas comunidades gentílicas elas foram aumentando, né? E aí a união de várias comunidades gentílicas teve como consequência a existência da frátria. Tá? Posteriormente, as frátrias também cresceram bastante, se formaram tribos. Né? Essas tribos elas eram lideradas por uma espécie de monarca, uma espécie de rei chamado Filo-Basileu. Posteriormente, essas tribos também cresceram e possibilitaram a existência de pequenas cidades, de aldeias, né, povoados, chamado Demos. O Demos era governado por um rei chamado Basileu. Tá? Então a gente tem esse período aí chamado de período monárquico. Então, por volta lá do século VIII, essas Demos, essas aldeias, elas crescem ainda mais e se tornam polis, se tornam cidades-estados independentes, né? Governada primeiramente através de um sistema monárquico, né? Governado por um rei chamado Basileu. Posteriormente, a aristocracia grega ela se sobrepõe ao governo monárquico, então ocorre um tipo de governo chamado oligarquia. Né? Oligo significa poucos e quia poder. Então era um governo de poucos. Esses poucos eram os
eram a elite aristocrática grega, que eram nada mais, nada menos que os eupátridas. E quem que eram os eupátridas? Os eupátridas, eles eram descendentes diretos dos líderes das comunidades gentílicas, ou seja, dos páters. Então, com o declínio das comunidades gentílicas, né, o que houve? Houve um distúrbio e conflitos sociais. Com esse declínio, as terras quando existiam as comunidades gentílicas, as terras elas eram coletivas, elas pertenciam a toda a comunidade, a todos os membros lá da comunidade. Devido ao aumento populacional, a escassez de alimento e a existência de terras improdutivas, isso minou, isso destruiu essas comunidades gentílicas, fazendo com que elas aumentassem de tamanho e fosse criado cada vez sociedades maiores e mais complexas, tá? Uma das consequências desse aumento foi a existência da segunda diáspora grega. O que acontece? Como a população aumentou bastante e não existia terras suficientes, além disso, com a dissolução das comunidades gentílicas, as terras que anteriormente eram coletivas, pertenciam a todos, elas foram privatizadas, ou seja, elas foram dominadas pelos parentes dos páters, ou seja, os eupátridas, a aristocracia rural grega. Então, os eupátridas, que eram parentes diretos dos páters, eles obtiveram o domínio das terras gregas, né, impossibilitando o acesso à alimentação às outras camadas sociais gregas que nós veremos posteriormente, tá? Então aqui, inicialmente a Grécia ela se pautou em um governo monárquico que descendeu, né, de comunidades gentílicas, que cresceu até criarem pátrias, tribos, demos e cidades-estados que foram governadas por monarcas. Em seguida, a aristocracia ela se sobrepôs ao governo monárquico, ocasionando a existência da oligarquia, governo de poucos. Em seguida, devido aos distúrbios sociais, aos conflitos sociais, à pobreza ocasionada pela privatização da terra, né, isso possibilitou a criação de um outro tipo de governo chamado tirania. E o que foi o governo tirânico? É um governo conquistado de forma ilegal. Não tem nada a ver com o entendimento que nós temos hoje sobre essa palavra. Atualmente essa palavra ela denota ditadura, opressão, mas naquele período lá ela tinha a acepção de um governo tomado de forma ilegal. Então, o primeiro governo tirânico que a Grécia teve foi o governo de Pisístrato, tá? Então, assim, ele se sobrepôs à oligarquia e começou a governar por meio de um governo tirano, a Grécia Antiga, tá? E no seu governo, a Grécia teve um certo período de prosperidade. No entanto, os seus filhos eles não conseguiram manter essa prosperidade. Em seguida, a Grécia teve como governo tirânico o Hiparco, que era filho do Pisístrato, e Hípias também. Nenhum dos dois conseguiram dar uma estabilidade econômica e política à sociedade grega, né? Como consequência disso, nós tivemos a dissolução da tirania, ou seja, a derrocada da tirania com o governo de Clístenes. Clístenes ele é considerado o pai da democracia, ele criou a democracia grega. E aí, Clístenes, ao tomar o poder, né, de forma democrática, houve um distúrbio social no qual a sociedade chamou Clístenes para governar a cidade, né? E ao governar essa cidade ele ficou pensando, mas eles querem que eu governe essa cidade, então eu não posso governar da forma que os governadores anteriores governavam, eu tenho que fazer algo diferente. E ao pensar sobre isso ele cria algo revolucionário que até hoje nós somos tributários disso. Ele cria a democracia, ele permite um sistema no qual o povo se autogoverna, né? Ou seja, a democracia do povo. Poder, democracia, o povo no poder.
E aí esse é um fator importante que ocorreu ali na Grécia Antiga, tá? Então nós temos aqui, passado essas informações, a gente vai fazer uma atividade. Cada aluno vai pausar esse conteúdo, vai tentar fazer por si mesmo essas 3 questões aqui. Em seguida você verifica se elas estão corretas para que a gente possa continuar os nossos estudos aqui. Posteriormente, a gente vai falar sobre as cidades-estados mais importantes da Grécia Antiga, que foi Atenas e Esparta. Tá? Vamos então aqui resolver essas questões para que a gente possa seguir com o nosso conteúdo. Então vamos lá. Questão 1. Com base em seus estudos sobre os gregos antigos, complete a cruzadinha. Letra A. Comunidade formada por grupos familiares que precedeu as cidades-estados. Tá? Então, comunidades familiares que precederam as cidades-estados. Quais que foram? Qual que foi a origem das cidades-estados? A gente falou sobre isso. Foi as comunidades gentílicas ou genos. No caso aqui, cabe aqui nessa cruzadinha aqui a palavra genos. Vamos à questão B, vamos à letra B da questão 1. Nome dado à força, nome dado à praça pública grega, onde as pessoas se reuniam, né? A gente viu isso anteriormente, que a praça pública, onde havia as reuniões, as assembleias, as decisões políticas, ela é chamada de ágora. Letra C, denominação dos gregos para suas terras. Denominação dos gregos para suas terras. Então, anteriormente, as terras dos gregos eram chamadas de Hélade. Letra C, denominação dos gregos para suas terras, né? Terras de Hélade. Letra D, como grupo privilegiado que detinha o poder político. Tá? Era a aristocracia ou os eupátridas. Aí você vai ver o que melhor cabe aí na cruzadinha. No caso aqui, cabe a aristocracia. Letra E, nome dado às cidades-estados gregas. Polis. Tá? E letra F, a guerra supostamente teve 10 anos de duração, mas ao final garantiu a vitória grega. Então nós falamos sobre isso também. Caso não tenhamos falado, a gente vai estabelecer aqui. Então, por volta lá de 1300 a 1200, os gregos eles empreenderam uma guerra com Troia. Essa guerra durou 10 anos, com a vitória dos gregos, né? Os gregos, a guerra estava bem... os dois estados estavam fortes nessa guerra, sem que houvesse um vencedor. Os gregos, através de uma estratégia, eles simularam querer a paz com os troianos. Para isso, eles deram um cavalo de madeira de presente aos troianos. E aí os troianos eles pegaram esse presente, né? Trouxeram para dentro das suas muralhas, e durante a noite, dentro desse cavalo havia vários soldados gregos. Durante a noite eles saíram do cavalo e abriram os portões para que os outros gregos entrassem na cidade. Dessa forma, os troianos foram derrotados. Né? Por isso que existe a expressão presente de grego, ou seja, um presente que, entre aspas, um presente que nos dá prejuízo, nos causa prejuízo. Dito isso, vamos à questão 2. Quais motivos levaram os gregos a buscar novas terras e fundar novas colônias? Tá. Então, com a decadência das comunidades gentílicas, com a decadência dos gênios, e o aumento populacional, né, e também a privatização das terras, houve uma grande pobreza, uma grande desigualdade social. Por conta disso, houve a segunda diáspora grega. Então, os gregos eles foram para as outras regiões, fundaram colônia em outras regiões para terem melhores condições de existência e subsistência. Tá? Então, foi o aumento populacional, foi a escassez de terras férteis e o domínio da aristocracia nas questões ligadas à economia e à propriedade da terra. Tá? Essa é a resposta. Na questão 3, pergunta o seguinte:
qual o significado de cidade-estado? Cidade-estado significa uma cidade independente, que tem autonomia política, legislativa, que tem autonomia sobre as suas decisões, que não se submete a nenhum outro governo, né? Que ela se autogoverna. Então, cidade-estado é uma cidade independente que se autogoverna em todos os sentidos, no âmbito político, no âmbito econômico, no âmbito militar, no âmbito religioso. Tá? Então, aqui nós fizemos essas questões. Em seguida, a gente vai estudar sobre as cidades-estados, sobre Atenas e sobre Esparta. Agora a gente vai falar sobre as cidades-estados, tá? Da Grécia Antiga. Então vamos lá. A Grécia Antiga era formada por diversas polis, que se organizavam de maneira independente. A seguir vamos conhecer duas delas, Atenas e Esparta. Tá? Então, Atenas foi uma cidade fundada pelos jônios. Tá? Eles fundaram essa cidade e Atenas foi uma cidade voltada muito para a cultura. Né? Uma cidade, a gente vai ler um pouco aqui esse conteúdo e comentar sobre esta importante cidade grega. Então, Atenas, atual capital da Grécia, situa-se na região da Ática e foi fundada pelos jônios na Antiguidade. Esparta originou-se dos grupos dórios que chegaram à região da Lacônia. Com poucas terras férteis, os atenienses desenvolveram um intenso comércio no mar Mediterrâneo. Tá? Então, como nós havíamos falado anteriormente, as terras ali na Grécia, ali de Atenas principalmente, terras muito pouco produtivas, o que obrigou os atenienses a procurarem uma nova alternativa de economia. Eles buscaram essa alternativa através do comércio marítimo. Tá? Então, aqui, basicamente, a gente vai falar um pouco sobre o que nós já havíamos falado anteriormente. Tá? Atenas vivenciou inúmeras experiências políticas e sociais. Tá? Inicialmente foi governada por reis denominados basileus, que tinham amplos poderes e exerciam funções de chefes supremos, sacerdotes, juízes e comandantes dos exércitos. Eles governavam com o apoio de um conselho denominado Aeropago, do qual participavam somente membros da aristocracia, os eupátridas. Estes logo concentraram o poder em suas mãos, formando uma oligarquia, que foi o que nós havíamos falado antes. Então a gente vai falar um pouco agora sobre a estrutura social, as classes sociais existentes ali em Atenas. Tá? A sociedade ateniense estava organizada da seguinte forma. Então tinha os eupátridas, que eram, como eu havia falado anteriormente, que eram descendentes diretos dos pátrias, que eram os líderes lá das comunidades gentílicas, ou gênos. Então a gente tinha os eupátridas, que eram proprietários de terra, eles pertenciam a uma aristocracia rural. A próxima classe eram os geórgoi. Os geórgoi, eles eram pequenos agricultores e também eles eram descendentes dos pátrias, só que eles eram descendentes distantes. Então, eles eram pequenos proprietários de terras e desenvolviam uma agricultura de subsistência. O próximo aqui são os demiurgos, que eram grupos formados por comerciantes e artesãos. Tá? O próximo são os metecos, que eram estrangeiros ou homens livres, que também se utilizavam do comércio e do artesanato. A diferença dos metecos para os demiurgos é que os demiurgos eram gregos, e os metecos eles eram estrangeiros ou homens livres. E, por último, nós temos aqui os escravizados, que eram prisioneiros de guerra ou prisioneiros de dívidas. Tá? Eles atuavam como mineiros, ferreiros, agricultores, professores e nos afazeres domésticos. No geral, os escravizados eles tinham um serviço mais pesado. Tá? E agora a gente vai falar um pouco das reformas políticas que houveram na Grécia Antiga, basicamente aqui na cidade-estado de Atenas. Então, nós tivemos, no período oligárquico, houve várias tensões sociais que os legisladores tentaram, de alguma forma, sanar esses problemas sociais. Tá? Então, a classe baixa ela estava descontente porque ela não tinha nenhum poder político. Quem governava e quem determinava as ações assim eram
eram os eupátridas. Tá? A gente sabe que devido à existência de terras inférteis, aumento populacional, devido também à criação da propriedade privada, tudo isso ocasionou uma desigualdade social que de alguma forma esses legisladores, essa oligarquia, ela tentou resolver. Então a gente teve aqui no Drácon, ele criou as primeiras leis escritas, né? Ele criou as leis anteriores a esse período, eram passadas oralmente. Com a criação da lei escrita, isso dificultou que a aristocracia rural, que os eupátridas, manipulassem as leis a seu favor, né? Então a criação de leis escritas dificultou a sua manipulação pelas classes, pelas elites aristocráticas da região da sociedade ateniense. Posteriormente, nós tivemos em Solon, o que ele fez? Ele decidiu resolver alguns conflitos sociais, estabelecendo, acabando com a escravidão por dívidas, tá? Então, assim, devido a esses problemas sociais, tinha aumentado bastante a escravização por dívidas. E aí, naturalmente, as pessoas estavam descontentes com isso. Quem não estava descontente era a elite aristocrática, porque com isso ela obtinha mais mão de obra. Mas para evitar conflitos sociais maiores, né, Solon ele aboliu a escravidão por dívida. E ele possibilitou também que a população participasse das assembleias. Ele criou a eclésia, né? Ou seja, ampliando, dando ao cidadão comum, não pertencente à aristocracia, o poder também de decidir assuntos políticos ali na cidade-estado de Atenas. Após esse período, a gente tem a inserção, a criação lá da tirania, do governo tirânico, né, com Pisístrato, né. As tensões sociais elas continuam, apesar dessas reformas serem feitas, e Pisístrato, o que ele faz? Ele buscou apoiar as camadas mais pobres, começou a criar obras públicas, né, para diminuir o desemprego e diminuir as tensões sociais. Então, de alguma forma, a sua política ela melhorou, ela arrefeceu os conflitos sociais que ali existiam. Porém, os seus filhos não conseguiram manter essa estabilidade política, né? Com isso, houve uma guerra civil, houve um conflito. Esse conflito social, no qual as classes mais subalternas, as classes menos privilegiadas, elas protagonizaram esse conflito. Então elas decidiram se autogovernar. Elas chamaram um governante para governar. Elas queriam determinar quem governasse a cidade-estado de Atenas. Com isso, elas colocaram Clístenes no poder e coube a ele, né, criar a democracia, né, essa importante forma de governo da qual nós utilizamos até hoje. Então, Clístenes ele foi extremamente importante porque ele criou a democracia, ou seja, ele criou uma forma de governo em que o povo tivesse poder de decisão. Então, as suas reformas elas foram muito importantes, tá? E algumas das suas reformas foram: ele dividiu a sociedade ateniense em 10 tribos, dificultando assim o poder dos antigos núcleos gentílicos, das fátrias também, e das tribos. Então, ele ampliou a cidadania a um maior número de atenienses. Depois nós tivemos o governo aqui de Péricles, né, que foi um governo extremamente próspero, tanto é que no seu governo é chamado de o século de Péricles. Foi um governo em que floresceu obras arquitetônicas importantes, o conhecimento filosófico, a arte em geral foi bastante valorizada nesse período. A gente também vai falar aqui sobre
Clístenes, né, no seu governo, o que houve? Se criou, se vinculou uma ideia de proteção à democracia, né? Eles queriam proteger a democracia para que a Grécia, para que Atenas não tivesse outros governos tirânicos ou oligárquicos, tá? Então, e nem monárquicos. Eles queriam proteger a democracia. Como que eles fizeram isso? Eles criaram o ostracismo, né? O que é o ostracismo? É banir possíveis cidadãos que poderiam, né, causar riscos à democracia. Esse cidadão, ele era expulso, ele era banido da cidade por 10 anos e ele poderia voltar depois desses 10 anos, tendo garantido a sua propriedade. Tá? Então, ele simplesmente era banido por 10 anos, mas ao voltar, ao retornar, ele tinha acesso garantido aos seus bens materiais. Tá? Então, a gente vai fazer um paralelo aqui agora com a democracia atual, da democracia atual com a democracia ateniense. Tá? Então, apesar de a democracia ela ter sido importante, ela não era perfeita. Aliás, não existe um sistema de governo perfeito. A democracia ateniense ela excluía as mulheres, ela excluía os estrangeiros, excluíam boa parte da população. Só tinha acesso à democracia quem era ateniense, quem era grego ateniense, filhos de pais gregos e mães gregas, assim. Então, assim, era uma democracia bastante restrita. No entanto, ainda assim ela é importante, porque ela nos legou essa forma de governo que dá ao cidadão de menor poder aquisitivo a responsabilidade, né, de também administrar a sua cidade, a sua região. A gente vai falar um pouco agora aqui sobre... a gente vai ler esse texto aqui para responder algumas questões. Em seguida a gente vai falar sobre uma outra cidade-estado grega importante, que foi Esparta. Tá? Foi Esparta. Então a gente vai ler essas questões aqui e falar ler um pouco esse conteúdo e em seguida responder essas questões. Vamos lá. A leitura do texto, então. A partir de 395 a.C., os cidadãos que participavam da Assembleia também passaram a ter o direito de receber um pagamento por sua presença. A ideia era que cidadãos de menos posses, que trabalhavam para garantir seu sustento, pudessem assistir às reuniões e usufruir dos direitos políticos do mesmo modo que os mais abastados, o que era, sem dúvida, mais democrático. Na democracia ateniense, apenas tinham direitos integrais os cidadãos. Calcula-se que em 431 a.C. havia 310 mil habitantes em Ática, região ali de Atenas, compreendido tanto a parte urbana quanto a parte rural da cidade. 172 mil cidadãos com famílias, 28.500 estrangeiros com suas famílias, 110 mil escravos. Os escravos, os estrangeiros e mesmo as mulheres e crianças atenienses não tinham qualquer direito político, e para eles a democracia vigente não trazia qualquer vantagem. Se, por um lado, a democracia ateniense continha todos esses limites, por outro, era um regime em que os relativamente pobres tinham um poder considerável, algo inédito e até hoje muito raro em toda a história da humanidade. Tá? Então, ainda que essa democracia ela fosse restrita, ela permitia que pessoas pobres, né, tivessem poder de determinar sobre a política que o Estado faria ou fazia. Então, vamos fazer as questões aqui com base no texto. Responda letra A. Quem participava da democracia grega? Então, eram os homens, somente homens, filhos de mãe e pais gregos, que participavam da política, tá? Que eram considerados cidadãos que participavam. O restante era excluído. Letra B. Quem eram aqueles que estavam excluídos da democracia ateniense? Estavam excluídos da democracia ateniense as crianças, as mulheres, os estrangeiros
e os escravos, os escravizados. Letra C. Porque a democracia ateniense garantia aos relativamente pobres um poder considerável dentro da política. Porque ela permitia porque ela permitia sua participação, né? O cidadão pobre, né? Sendo homem e sendo cidadão grego, ele tinha acesso, assim, o aspecto financeiro não determinava, não impedia um cidadão ateniense de participar da política. E como forma de sacramentar isso, a Grécia ela começou a pagar para que essas pessoas que tinham menos poder aquisitivo pudessem participar das reuniões, né? Então tinha um cidadão lá que ele era homem, filho de pai e mãe grego. Ele podia participar dessas decisões. Muitas vezes ele não participava porque ele precisava trabalhar no campo para possibilitar o seu alimento. Então ele não tinha tempo para participar dessas reuniões, porque esse tempo ele estaria trabalhando. O governo falou assim, não, nós vivemos numa democracia, então nós vamos pagar para você participar dessas reuniões e poder, né, decidir sobre as políticas que acontecerão na sua cidade. E aí isso foi um fator extremamente importante, porque de alguma forma tirou essa barreira econômica que muitas vezes impede que as pessoas participem da política, tá? Então, por que a democracia ateniense garantia aos relativamente pobres um poder considerável na política? Por conta disso, porque ela pagava um soldo para que essas pessoas que trabalhavam pudessem participar dessas reuniões e aí decidir, né, sobre a política grega. Agora a gente vamos aqui nessa página 59, fazer a leitura e posteriormente a gente vai comentar sobre esse conteúdo. A democracia ateniense estava organizada da seguinte maneira. A gente tinha os estrategos, grupos de 10 cidadãos eleitos anualmente que exerciam o comando militar e aplicavam as leis. A gente tinha o tribunal dos Eliastas, tribunal popular, formado por 6.000 cidadãos, sorteados anualmente, que julgavam as questões da cidade. A gente tinha a eclésia, né, que foi criado lá pelo oligarca e legislador Solon. E a gente tem aqui também a Bulé, grupo formado por 500 cidadãos escolhidos anualmente, os quais preparavam as leis, tá? Então, essas quatro, a democracia grega ela era organizada, né, nesses 4 elementos aqui: estrategos, tribunal dos Eliastas, eclésia e Bulé. Agora a gente vai passar isso daqui à sociedade espartana, Esparta. Então, diferentemente de Atenas, Esparta era uma sociedade que vivia numa região altamente fértil. Isso fez com que os espartanos tivessem uma economia mais doméstica, mais interna, voltada para si mesmo. E como eles eram um povo altamente militarizado e tinham uma educação militarizada, essa educação ela é voltada para criar um cidadão, para prepará-lo para a guerra e para a obediência. Isso fez com que Esparta tivesse poucas mudanças políticas. Então, ela teve uma certa estabilidade durante toda a sua existência, tá? Por conta disso. Por conta de... A existência de terras produtivas fez com que a economia se tornasse doméstica e voltasse para si mesma. E uma educação altamente militarizada fez com que os cidadãos fossem cada vez mais obedientes. As classes sociais, os grupos sociais espartanos se dividiam da seguinte forma. Eles tinham os espartanos, que eram quem detinha o poder, né? Que detinha o poder ali naquela sociedade. E tinha os periecos, que eram grupos formados por camponeses livres, proprietários de terras, também comerciantes, artesãos e navegantes, tá? Eles pagavam seus tributos e serviam ao exército e não tinham os direitos políticos, tá? E nem eram considerados cidadãos. E por último, a base, nós tínhamos os ilotas, que eram os escravizados, tá? Eles pertenciam ao Estado e não tinham direitos políticos, tá? Então, os escravos eram escravos do Estado e
um escravo de propriedade privada, tá? Era uma maneira diferente. O Estado escravizava alguns cidadãos. Então, a sociedade espartana se apresentava uma organização rígida, havendo pouca mobilidade social. Era uma polis com regime oligárquico, tá? Então, a democracia ela não chegou à cidade-estado de Esparta, ela se restringiu lá a Atenas, tá? Além disso, os espartanos evitavam os estrangeiros, tá? Então a gente tem essas informações aqui sobre a cidade-estado de Esparta. A gente vai falar um pouco agora sobre como que era a educação, né? Então, como a sociedade espartana era uma sociedade voltada para o militarismo, as crianças, quando elas nasciam, elas eram analisadas pelos anciões, ou seja, pela aristocracia espartana, e não tendo nenhum problema de saúde, sendo uma criança saudável, essa criança ela era entregue aos pais, que os criavam até os 7 anos de idade, e aí depois disso eles eram entregues ao Estado, para que o Estado os criasse, né? Dasse a eles uma educação militar, para que ele fosse um cidadão preparado para a guerra. Então, as mulheres espartanas elas também recebiam educação, mas a sua educação era mais para afazeres domésticos, só que elas tinham mais autonomia e mais liberdade social do que as atenienses. As atenienses recebiam educação puramente familiar, né? E as meninas espartanas elas recebiam uma educação familiar, e elas também podiam participar de locais públicos. Então elas tinham uma liberdade maior. A gente vai ler alguns trechos aqui sobre a educação em Esparta e em Atenas, tá? Então aqui embaixo aqui nós temos a seguinte informação: as meninas também eram treinadas em atividades que objetivavam fortalecer o corpo. Então o ensino, as espartanas elas recebiam educação física, porque eles acreditavam que para se gerar um filho forte e saudável é preciso que não só o pai ele tenha um corpo desenvolvido e forte, mas a mãe também. Então as mulheres elas tinham essa educação física, e a fim de gerarem guerreiros cada vez mais fortes. As mulheres espartanas recebiam uma educação voltada ao Estado e controlada por ele. Elas tinham liberdade social, elas tinham mais liberdade social do que as atenienses e autonomia para tomar decisões importantes em relação à casa e ao trabalho. Então, elas tinham essa educação voltada para o Estado, enquanto a educação das mulheres atenienses era voltada para a família, a educação das mulheres atenienses era voltada para o Estado, tá? E a gente continua aqui na leitura. Em Atenas, somente os meninos iam à escola aos 7 anos. E lá eles aprendiam não só educação física, eles aprendiam sobre literatura, cultura, ciência e a educação física também. Então os gregos eles valorizavam o equilíbrio aqui na educação, tanto do corpo como da mente. O serviço militar era prestado dos 18 aos 20 anos. E aí, após isso, o estudante ele se tornava cidadão ateniense, tá? As mulheres gregas elas tinham um local reservado nas suas casas lá, que chamava gineceu. Esse local elas faziam suas atividades como tear, cuidar da educação dos filhos e afazeres domésticos, tá? Então essas informações iniciais que nós temos aqui. A gente vai fazer essa atividade, você tente fazer essa atividade sozinho. Deu pause, em seguida você verifica as respostas, tá? Vamos então às questões. Questão 1. Por que os espartanos somente desejavam crianças fortes e saudáveis, né? Por quê? Porque a sociedade espartana era uma sociedade guerreira, na qual somente o indivíduo saudável poderia defender o seu povo e a sua cidade, tá? Questão 2. Quais eram os objetivos da educação espartana e da ateniense? O que se fazia para que fossem alcançados? Então, a educação espartana tinha o objetivo de preparar as crianças e os jovens para a guerra, né? Era uma educação altamente militarizada.
Por isso que os espartanos deveriam ser fortes e robustos. Já a educação ateniense preparava os meninos para a vida familiar, preparava as meninas para a vida familiar e os meninos para serem valentes guerreiros e bons cidadãos. Tá? É esse equilíbrio entre o corpo e a mente. A educação ateniense para os meninos era para criar, além de bons guerreiros, bons cidadãos, ou seja, pessoas com conhecimento. Buscava alcançar esses objetivos pelo ensino nas escolas e pela educação familiar. Questão 3. Qual era a importância da mulher para a sociedade ateniense? Ela possuía o direito de se expressar? Não. A mulher tinha... As principais funções da mulher era cuidar dos filhos e das famílias. Em Atenas, elas não tinham direito de expressão. Tá? As atenienses, inclusive, elas utilizavam o véu, no qual elas tapavam todo o rosto. A mulher era considerada lá em Atenas uma propriedade do homem. Então, assim, elas eram proibidas de frequentar ambientes públicos, tá? Então, assim, elas não, apesar de a Grécia, de Atenas, ter ter criado a democracia, ela era uma sociedade altamente ditatorial com algumas classes sociais que ali existiam, tá? A gente vai falar um pouco agora sobre os conflitos que existiam lá na Grécia Antiga, tá? Os conflitos na Grécia Antiga. Então, o Império Persa ele estava em ascensão sobre o comando de Dário I. Ele já havia conquistado boa parte ali do Oriente Médio e estava se expandindo ali para a região da Grécia Antiga, tá? E o Império Persa, sob a liderança de Dário I, ele já havia conquistado algumas colônias gregas, sobretudo ali na região do Mar Egeu e da Grécia Oriental, na costa ali da Ásia Menor, onde atualmente fica a Turquia. Tá? Então, com essas investidas persas, os gregos eles começaram a se fortalecer para poder resistir à invasão persa. Então, com a ascensão do Império Persa, várias cidades da Grécia Antiga foram dominadas, né? No entanto, Atenas e Esparta, né, elas resistiram. Tá? E a Grécia obteve uma vitória surpreendente, apesar de ter menos números de soldados. Os gregos obtiveram uma vitória em Maratona, lá em 490 a.C. Né? Essa foi a primeira investida de Dário I contra a Grécia, lá, contra Atenas e Esparta, no qual eles foram derrotados. O sucessor de Dário I, que foi Xerxes, ele empreendeu uma segunda investida contra os gregos e após obter uma derrota Xerxes obter uma vitória contra os 300 de Leônidas, né, que foi na batalha lá de Termópilas, ele invadiu Atenas e incendiou a cidade, né. No entanto, nos processos seguintes dessa guerra, Xerxes foi derrotado na batalha de Salamina, né, numa batalha naval no qual os gregos, apesar de estarem em menor números, utilizaram de uma estratégia de guerra importante que deu a eles a vitória. Né? Nessa derrota de Salamina, Xerxes foi obrigado a recuar e os gregos sacramentaram a sua vitória na Batalha de Plateia, né? Na Batalha de Plateia, lá em 479 a.C. Então lá eles, né, sacramentaram essa vitória contra os persas. E aí o que ocorreu? Após essas vitórias surpreendentes dos gregos, né, eles criaram uma unidade, né, eles se uniram para, de alguma forma, se fortalecer militarmente. Então foi criada a Confederação de Delos, liderada por Atenas, que objetivava cobrar impostos, no qual os membros desta confederação eles ficavam obrigados a pagar imposto ou a
dar navios ou materiais de guerra para aumentar o poderio militar dessa confederação e assim poder resistir a qualquer outra invasão que possa colocar em xeque o poderio da Grécia Antiga naquela região. Tá? Então, feita essas observações, com essa confederação, Atenas se tornou uma sociedade extremamente importante. Ela começou a dominar economicamente a região ali da Grécia Antiga. Ela começou a agir de forma imperial sobre outras cidades-estados ali, entre elas Esparta. Então, Esparta não aceitou essa dominação, né, porque a princípio essa confederação ela tinha o caráter de proteção militar. No entanto, ela começou a agir de forma imperial, Atenas começou a agir de forma imperial, e as cidades começaram a querer sair dessa confederação. E Atenas começou a obrigá-las a permanecerem, né, através do poderio militar, que ela havia conseguido graças a esses membros que ali permaneceram, ajudando economicamente a fortalecer o Estado. Então, a Esparta, ela não aceitou isso pacificamente, então ela formou uma liga também, Liga do Peloponeso, ou Confederação do Peloponeso, no qual ela se uniu a outras cidades-estados ali para, né, fazer frente a essas investidas imperiais aí da Confederação de Delos, liderada por Atenas. Então, quando houve uma disputa comercial ali entre a cidade-estado de Corinto e Atenas, a Esparta, né, liderando a Liga do Peloponeso, começou a entrar em conflito bélico com a Confederação de Delos, liderada por Atena. Essa guerra ela durou 10 anos ali, sem que um ou outro obtivesse vitória. Após isso, eles assinaram um tratado de paz, né, chamado Paz de Nicéias, no qual esse tratado ele foi rompido por Atenas. Então as guerras recomeçaram e elas só terminaram com a vitória espartana, né, que ocorreu lá em 404 a.C. Vitória conquistada por meio da batalha de Egos Potamos. Então aí os espartanos venceram essa guerra e se tornaram uma hegemonia ali na região da Grécia Antiga, né? Em paralelo a isso, uma outra cidade-estado estava se projetando economicamente e militarmente ali naquela região, que é a cidade-estado de Tebas, né? Ela se tornou bastante forte e ela não aceitou essa hegemonia espartana e as duas entraram em conflito bélico também, no qual a Tebas, através de uma estratégia militar bastante eficiente, conseguiu vencer os espartanos na batalha de Leutras, né, em 371 a.C. Então, todos esses conflitos, eles deixaram um mar de instabilidade ali entre as cidades-estados gregas, tornando-as presas fáceis para um outro império que começava a florescer de forma bem latente, que foi o Império Macedônico, no qual Alexandre o Grande ele empreendeu a conquista de vários territórios, chegando até a Índia ali, tá? Então, esses conflitos, as guerras lá medo-persas, né, ou guerras médicas, e esses conflitos entre a Confederação de Delos, liderada por Atenas, e a Confederação do Peloponeso, ou Liga do Peloponeso, liderado por Esparta, né, e entre outras cidades-estados lá, esses conflitos, né, eles deixaram a economia totalmente fraca, tornando-a frágeis para qualquer invasor que quisesse conquistá-las, tá? E foi isso que aconteceu. As cidades gregas elas foram conquistadas pelos macedônicos, né, pelo Império Macedônico de Alexandre o Grande, né? Na verdade, essas cidades-estados elas foram conquistadas pelo Felipe II, né, pai de Alexandre o Grande. E com a sucessão de Alexandre o Grande em relação a Felipe II, ele começa a combater algumas revoltas populares ali que existem ali na região da Grécia, né, e ele sacramenta, ele concretiza e ratifica o poder macedônico sobre as províncias gregas.
e é assim que a história grega, né, ela termina, né? Ela tem esse período histórico aí de 1800 anos, né? E é uma província que foi derrotada graças a problemas internos, a guerras internas, o que a tornou, né, um ambiente propício à invasão e, portanto, à vitória de qualquer império que ali se estabelecesse. E foi o que aconteceu. Então, assim a gente termina os estudos sobre a Grécia Antiga. Qualquer dúvida, você comente aí na região dos comentários. Qualquer dica que você puder fornecer para que a gente possa melhorar esse trabalho, eu fico muito grato. Então, até breve. Vamos lá. Não... Bom, nós terminamos o conteúdo aqui sobre o conteúdo teórico sobre a Grécia Antiga. A gente vai fazer algumas atividades, né, para fixar o conhecimento que nós obtivemos estudando esse conteúdo. Então vamos lá. Antes, porém, a gente vai ler um conteúdo aqui sobre a civilização olmeca, as civilizações aqui da América. A gente vai fazer algumas questões e assim a gente termina esse conteúdo aqui de história. Então vamos lá, vamos iniciar através da leitura desse conteúdo. Então vamos lá. Outras histórias. Enquanto a civilização clássica vivia o seu auge e sua decadência, outras civilizações se desenvolviam. Uma delas era a Maia, que ocupou uma grande área no leste e no sul da Mesoamérica, região que atualmente corresponde aos países México, Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua e Costa Rica. Habitando essa região há cerca de 300 anos, os maias herdaram muitos elementos de outras culturas, como a Olmeca e a Zapoteca. O território maia contava com vários centros cerimoniais e urbanos independentes e às vezes concorrentes. A maior autoridade nesses centros era o Alash-Winnik, que possuía poderes religiosos, militares, políticos, os quais estavam muito ligados entre si. O poder do Alash-Winnik era hereditário e era ele quem escolhia os funcionários que o ajudariam na administração da cidade. Esses homens de confiança comandavam os soldados, fiscalizavam o pagamento de impostos, eram responsáveis pela aplicação das leis, entre outras funções. A elite era formada pelos líderes políticos, sacerdotes, grandes comerciantes e guerreiros. Abaixo dos dirigentes estavam os artesãos, os pequenos comerciantes, os camponeses e os demais trabalhadores, e, por fim, os prisioneiros de guerras ou culpados por algum crime. Para os maias, o mundo e a humanidade era considerado algo provisório, que existia graças a um equilíbrio frágil que dependia da ação humana para ser mantido. Então, o mundo era considerado algo provisório, né? Dependente da ação humana para manter o equilíbrio, né? Como que essa ação humana possibilitava esse equilíbrio? Através, né, de cerimônias e oferendas dedicadas aos deuses, né, as quais eram presididas pelos sacerdotes. Então oferendas e entre outras coisas eram oferecidas aos deuses para, né, manter o equilíbrio do mundo, já que o mundo para os maias era algo provisório. Então vamos às questões. De acordo com o texto, responda as questões. O Alash-Winnik era a maior autoridade nos centros cerimoniais e urbanos maias. Quais eram os poderes que ele possuía? Quais eram os poderes que eles possuíam? Então vamos lá. Quais que eram os poderes? Está aqui no texto, aqui no segundo parágrafo. O Alash-Winnik, maior autoridade maia, eles concentravam os poderes religiosos, militares e políticos. Esses eram os poderes que ele concentrava: militar, religioso e político. Questão 2. Qual a finalidade das cerimônias e oferendas realizadas pelos maias? Então, como para os maias a sociedade era algo provisório, né? Era algo provisório e desequilibrado, precisava se equilibrar isso. Como que eles equilibravam isso? Através de cerimônias e oferendas realizadas pelos povos maias com o objetivo de manter o equilíbrio, né? Fazer a manutenção do equilíbrio para
que tornasse possível a existência humana. Vamos aqui às próximas questões. A questão aqui da página 65. Qual era a localização geográfica da Grécia Antiga? Então, o território da Grécia Antiga compreendia o sul da Península Balcânica, né, onde fica a Grécia continental, as ilhas do Mar Egeu e do Mar Jônico, que nós denominamos lá, que é denominado como Grécia insular, e a Península do Peloponeso, que é a Grécia peninsular, e a Península Itálica, né, além de colônias no litoral da Ásia Menor, ou seja, a Grécia Oriental. Questão 2. Qual sistema de governo adotado por Atenas chegou até a atualidade? Como ele era organizado por quem estava excluído desse sistema? Então, qual que era esse sistema político? Era a democracia. Até hoje nós somos tributários disso. A gente vive numa democracia. Como ele era organizado? Então, ele era organizado em 4 componentes, tá? Em 4 componentes. Quais componentes eram esses? Eram estrategos, que eram grupos de 10 cidadãos eleitos anualmente que exerciam o comando militar. Primeiro, né, na parte superior nós temos os estrategos, que eram 10 cidadãos com poderes militares. Abaixo deles nós tínhamos o tribunal dos Eliastas, né, que era um tribunal formado por 6.000 homens, que eram sorteados anualmente, que julgavam as questões relacionadas à cidade. O próximo era a Eclésia, que era formada, entregada por cidadãos, e que sempre era convocada para falar sobre os poderes. Tinha poderes relativos à administração da polis, as leis criadas e a aplicação, entre outras atribuições. E, por último, a Bulé, que era um grupo formado por 500 cidadãos que preparavam as leis. Então, a Bulé preparava as leis, a Eclésia votava essas leis, né? O tribunal de Eliastas, ele julgava essas leis, e a gente tem os estrategos, que, né, eram cidadãos que tinham funções militares. Essas são a organização, a estrutura da democracia ateniense, democracia grega. Vamos à próxima questão. Como viviam as mulheres em Atenas e em Esparta? Então, as mulheres em Atenas, elas tinham educação familiar, elas ficavam reclusas em casas, elas eram consideradas propriedade do marido, então era muito difícil uma mulher ser vista em ambientes sociais, tá? E quando elas tinham que fazer essas atividades, geralmente elas utilizavam um véu que cobria todo o corpo. As espartanas, elas tinham mais autonomia, né? Elas tinham a educação do Estado, né? Uma educação estatal. Elas podiam participar de festejos e de eventos físicos. Elas podiam participar de festas sociais, tá? Então ela tinha uma educação estatal, uma educação não familiar, mas estatal. Ela tinha obrigações de administrar a casa, então a sua importância era bem maior do que a importância da mulher de Atenas, tá? Então a mulher de Esparta tinha um peso maior, tinha uma importância maior do que a mulher de Atenas. Inclusive, é interessante essa questão, é interessante que você pesquise a música do Chico Buarque, chamado Mulher de Atenas, né? E aí fazer um paralelo da letra daquela música com o conteúdo que nós estamos estudando aqui. Vamos à próxima questão. Diferencia a política e a economia de Esparta e de Atenas, tá? Então, a política espartana, ela era pautada numa economia doméstica, numa economia interna. A gente sabe que em Esparta as terras eram férteis, então, assim, ele desenvolveu uma agricultura de subsistência e autossuficiente, né? Já a economia ateniense, como ela estava num território de terra pedregosa e de areia e pedras, e onde havia também muitas montanhas, era uma terra infértil, né? Então, por isso, os atenienses eles se voltaram para a economia externa, né? Para a economia marítima. Então, ele tinha uma economia comercial marítima ali, com outras regiões e tal. Essa é a diferença entre essas duas economias, tá? Politicamente, a sociedade espartana, ela foi uma sociedade
bem estabilizada. Ela teve poucos, ou se não quase nenhum problema social. Então, ela sempre teve o mesmo sistema político, que foi a oligarquia, né? E como que era formada? Essa questão é interessante porque a gente pode falar como que é formado lá a estrutura da oligarquia, de Esparta, tá? Então vamos lá. Então a estrutura política de Esparta era a seguinte: tinha a figura do diarquia, né? Diarquia, ou seja, que eram dois reis, né? Pertencentes à aristocracia espartana. Esses dois reis tinham funções militares, né? Do lado deles tinha o eforato, né? Que eram 5 éforos que tinham função administrativa, né? Em geral, tinha função administrativa. A diarquia tinha função militar. Tinha a instituição também da gerúsia, que era um conselho de anciões, né? Composto por 28 pessoas que eram eleitos pela Assembleia Popular, chamada de Ápela, tá? E abaixo disso tinha os periecos, né? Que era a base lá da sociedade espartana, que eram obrigadas a servirem ao exército, tá? Então essas são as questões. A política ateniense, ela é uma economia que passou por diversos processos de governo, né? Ela começou lá com a formação de genos, né? Comunidades coletivas com propriedades coletivas autossuficientes, cresceu ao ponto de criar grandes pátrias, posteriormente tribos, posteriormente demos, povoados e depois cidades-estados, né? Começou com monarquia, sendo governada por um monarca chamado Basileu. Posteriormente, a aristocracia descendente dos pátrios, chamados eupátridas, criaram uma oligarquia, né, que era governada por poucas pessoas pertencentes a essa classe social, a classe dos eupátridas. Posteriormente, com vários distúrbios sociais e a ausência de participação política da classe mais pobre, um novo governo surgiu, que foi a tirania, que começou com Pisístrates, deixa eu ver o nome dele aqui. Esse período da tirania lá começou com Pisístrato, tá? Ele começou com esse sistema de governo, lembrando a vocês que tirania naquele período não significava um governo opressor, ditador, significava alguém que tomou o poder de forma ilegal, tá? Posteriormente nós tivemos uma mudança também de sistema de governo, que foi o sistema democrático, criado por Clístenes, né? Clístenes criou a democracia, ele é considerado o pai da democracia. Então, essas diferenças são bastante fortes, né, entre essas duas cidades-estados. Tá? E agora a gente vai para a próxima questão, quinta questão. Como a guerra influenciou o cotidiano do espartano? Como a guerra influenciou o cotidiano espartano? Bom, de diversas formas. Por exemplo, os diversos conflitos militares ocorridos na Grécia Antiga implicavam na valorização do militarismo, né? No caso dos espartanos, a educação era uma educação essencialmente militar, uma vez que era voltada exclusivamente para a possibilidade imediata de participar de uma guerra. Então, como que a guerra influenciava o cotidiano espartano? Influenciava de tal modo que aquela sociedade ela se pautava pelo militarismo, tá? Ela tinha uma educação militar. O homem espartano, a mulher espartana ele era educado de modo a criar o melhor soldado possível, tá? Vamos à próxima questão. Leia o trecho a seguir, conhecido como Discurso de Péricles, ou Discurso Fúnebre de Péricles, ao final do primeiro ano da Guerra do Peloponeso. Péricles, líder ateniense, fez um discurso no qual destacava as qualidades atenienses. O discurso registrado foi elaborado pelo historiador Tucídides, tá? Então vamos lá. Esse é o discurso de Péricles, né? Péricles que na época em que ele governou a cidade-estado de Atenas, né, foi chamado de século de Péricles, ou idade de ouro, porque no seu governo fomentou a construção de
de grandes templos, houve uma reforma urbana ali na cidade, floresceu a cultura, a filosofia, então foi um período muito rico culturalmente, por isso que nós chamamos esse período, um período do governo dele, de século de Péricles ou Idade de Ouro. Então vamos à leitura do seu discurso, do discurso de Péricles. Nós mesmos aqui presentes, muitos ainda na plenitude de nossas forças, contribuímos para fortalecer o império sob vários aspectos e demos à nossa cidade todos os recursos, tornando-a autossuficiente na paz e na guerra. Quanto a isso, quer se trate de feitos militares, quer nos proporcionaram esta série de conquistas, ou outras ocasiões em que nós ou nossos pais nos empenhamos em repelir as investidas guerreiras, tanto bárbaras quanto helênicas. Pretendo silenciar, mencionarei os traços de caráter graças aos quais conseguimos chegar à nossa posição atual. Vivemos sobre uma forma de governo que não se baseia nas instituições de nossos vizinhos. Ao contrário, servimos de modelo a alguns ao invés de imitar outros. Seu nome é democracia. Nela, enquanto no tocante às leis todos são iguais para a solução de suas divergências privadas, quando se trata de escolher, não é o fato de pertencer a uma classe, mas um mérito que dá acesso aos postos mais honrosos. Somos também superiores aos nossos adversários no sistema de preparação para a guerra. Tá? Então, esse aqui é o discurso de Péricles. Tá? Então, vamos lá, as questões. Isso aqui é importante porque a gente já pode fazer alguns comentários. Né? Os gregos criaram o conceito de eunomia. Né? O que é eunomia? Eunomia é você ser igual a qualquer pessoa diante da lei. Né? É a igualdade diante da lei, chamado eunomia. Tá? E assim, um fator importante aqui é que nessa sociedade ela não é estamental, como muitas outras que a gente estudou, principalmente ali na antiguidade oriental, né? Por exemplo, o Egito Antigo e as civilizações da Mesopotâmia. Lá as sociedades eram estamentais, ou seja, não havia mobilidade social. Se você nasceu pobre, você vai morrer pobre. Se você nasceu nobre, você vai morrer nobre. Se você nasceu escravo, você vai morrer escravo. Então aqui, os gregos aqui, Péricles está ressaltando, né, esse fator importante aqui de que entre os gregos, o que levaria um cidadão aos postos mais honrosos era a sua capacidade e não a sua posição social, a sua classe social ou a sua descendência social. Vamos às questões, então. Letra A, da página 66. Com base na leitura do trecho citado, responda às questões propostas. Péricles destaca alguns motivos pelos quais seria superior às outras cidades-estados gregas. Quais são esses motivos? Né? Ele ressalta a forma de governo, que é a democracia, né? E a questão da preparação para a guerra. Letra B. Ao considerarmos a democracia ateniense e o resultado da guerra do Peloponeso, podemos afirmar que o discurso de Péricles se aproxima da realidade? Justifique sua resposta. Não se aproxima da realidade. Por quê? Porque a democracia ateniense não era perfeita, né? Ao considerarmos a democracia, não podemos, não se aproxima da realidade. Por quê? Primeiro porque a democracia não era perfeita, até porque ela permitia que poucas pessoas participassem dela efetivamente. Ela escolhia crianças, mulheres, escravos e estrangeiros. Então não se aproxima da realidade. Com relação à guerra, né, também não se aproxima da realidade, porque se eles fossem melhores na preparação da guerra, eles teriam vencido a guerra do Peloponeso. E nós sabemos, né, que os vencedores foram os espartanos. Os espartanos venceram a guerra lá, né, por meio da batalha de Leutras, lá em 371. Então vamos à última questão. O autor faz menção a investidas bárbaras. O termo bárbaro significa... o que o termo bárbaro significa? A quem Péricles se refere a usar essa expressão, né?
O termo bárbaro se refere aos estrangeiros, né? No caso aqui, faz uma referência específica aos persas, né? A invasão de povos bárbaros, ou seja, povos que eu não conheço, povos diferentes, tá? Então, essa palavra é usada para se referir a qualquer invasão estrangeira, né? De um povo diferente, né? Então, basicamente, nós respondemos as questões aqui. Qualquer dúvida, você comente aí na região dos comentários. Qualquer dica que você possa dar, eu agradeço para que a gente possa melhorar esse trabalho. Então, até breve.